Como acabar com a sua timidez na adolescência? Antes de mais nada, só queria dar alguns avisos. O primeiro é que eu tô viajando, então se vocês notaram que o quarto aqui tá diferente é por causa disso. Tanto é que eu tô gravando até que muito improvisado aqui. Por que eu poderia não estar gravando com esse celular aqui, por exemplo? Eu tô gravando com um tablet meu. Eu até gravei um vídeo, tentei gravar um vídeo no caso, falando desse celular aqui e falando desse tablet que eu tô usando pra poder gravar agora. Eu tô fazendo mais esse vídeo como um teste também, porque eu quero ver como é que vai ficar a gravação de vídeo nesse tablet. Ele é um tablet bem basiquinho, então tipo, a câmera dele não é lá grande coisa, a câmera do celular aqui é muito melhor. Só que eu acho que, enfim, pra usar como microfone, usar um tablet ao invés de um celular, eu acho que como eu posso dizer, é muito mais conveniente usar um celular para poder gravar do que um tablet por si só. E o celular, caso vocês perguntarem, é esse aqui. Nossa, peraí. Aí agora foi. É um. Alô? É um A54 Samsung. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre ele. Talvez até o próximo vídeo que eu fizer depois vai ser sobre ele. Eu tô no quarto aqui fechado e tudo mais. Eu tô gravando o áudio com ele. Tem que até ver se tá. Enfim, tá tudo certo aqui. Não é por causa disso que os vídeos vão parar, que eu tô viajando e tudo mais. Eu vou tentar dar uma improvisada aqui e gravar com o tablet ou com o celular depois. Eu tenho que ver como é que vai ser aqui, mas enfim. O assunto do vídeo de hoje é sobre, igual eu falei pra vocês, perder a timidez na adolescência. Se você é adolescente, você tá vendo esse vídeo, uma coisa que eu falei nos vídeos passados é você perder a timidez. E eu tô falando isso e eu queria fazer de fato um vídeo dedicado a isso, porque muita gente que tá entrando na adolescência ultimamente muitas pessoas que estão conectadas de fato com um celular, alguma coisa assim. E por causa disso, acaba tendo muitos problemas de socialização, acaba tendo muitos problemas de fato poder se conectar com as pessoas, para poder exprimir os seus sentimentos para as pessoas, com medo das pessoas julgarem, etc. E eu entendo isso muito, porque durante a minha adolescência eu também tive muito disso. Eu tinha muito, até hoje eu tento, tipo, trabalhar um pouco disso, especificamente sobre essa questão de você, tipo, expor para pessoas o que você. Expor para pessoas. Nossa, me embananei todo aqui, mas enfim. Expor para as pessoas o que de fato você tá sentindo, entendeu? E eu vejo que isso é um problema de fato, porque a gente tá muito acostumado a ver. Além de a gente ficar usando tela e tudo mais, a gente fica muito acostumado a ver vidas de outras pessoas que. Como eu posso dizer assim? Que são perfeitas, por assim dizer. E essas vidas que são perfeitas e tudo mais, elas não são perfeitas na verdade, são só táticas para as pessoas poderem, enfim, ganhar mais reconhecimento na internet e tudo mais, e mostrar tipo, vou dizer assim, um lado das pessoas de fato que elas não são. Então a gente tá acostumado com isso e a gente acaba absorvendo isso pra nós, pra, tipo, pô, se eu não agir dessa maneira, pode ser que eu acabe, enfim, ficando, como eu posso dizer, que eu acabe, sei lá, quebrando uma relação, perdendo uma amizade, essas coisas assim. Só que na verdade é o contrário disso. Eu já até, tipo, perdi conta de quantas vezes, tipo, eu tava conversando com alguns amigos meus e eu tinha medo de, tipo, zoar com eles, fazer uma brincadeira e tudo mais, com medo dos caras ficarem putos comigo, tá ligado? E aí quando acontecia o oposto, né, no caso, tipo, eles faziam uma zoeira comigo ou zoar com algum grupo, um outro amigo, alguma coisa assim, eu começava a rir, tipo, achava graça e tudo mais. Só que eu nunca de fato parei pra pensar, tipo, pô, por que eu não poderia zoar, tá ligado? Tipo, todo mundo ali já tá zoando, etc. Sabe que, sei lá, é porque eu penso em alguma piada que pode machucar a pessoa, alguma coisa assim. Só que na verdade não é isso, porque esse tipo de coisa é um negócio que você tem que analisar muito bem a situação. Tipo, o contexto que você tá inserido, a proximidade que você tem com as pessoas, se é um grupo de amigos, tipo, bem próximos assim, que você sabe que você zoar eles ou fazer alguma coisa do tipo não vai afetar tanto, o pessoal vai levar de fato como zoeira e não como, sei lá, um bagulho que você tá ofendendo eles, etc. Porém, eu falo mais essa questão de perder a timidez, não no sentido de, vou dizer assim, perder amizades, mas também no âmbito profissional. Eu até que tô falando bastante nesse canal aqui sobre âmbito profissional, etc., sobre questão de trabalho e tudo mais. Eu não tenho, vou dizer assim, tanta bagagem para falar isso, porque eu ainda não tô trabalhando, eu tô de férias e tudo mais, eu concluí o ensino médio ano passado, e eu ainda não tô trabalhando, tipo, formalmente falando, eu não tô com emprego, não sou CLT por enquanto, mas uma coisa que eu tava, tipo, querendo ver, assim, tudo mais, essa questão, de fato, como que eu posso trabalhar isso de uma maneira que quando eu for, como eu posso dizer,
me inserir no mercado de trabalho de alguma forma ou fazer alguma relação formal, etc., eu já me sair na frente, por assim dizer, e passar passar minhas ideias para vocês, saber se, enfim, tem algum outro adolescente que tá nessa fase assim e também pensa de acordo com isso, ou se tem alguma outra pessoa que já tá, tipo, trabalhando, etc. Se isso que eu tô falando é verdade ou uma baita de uma besteira. A primeira parte desse vídeo eu vou destinar mais a quais são os benefícios que pelo menos eu notei quando eu de fato comecei a trabalhar mais essa questão da minha timidez, e depois eu vou falar como que você pode fazer isso de forma efetiva e que de fato vai te trazer bons resultados no futuro. Eu falei de uma forma resumida nos meus vídeos passados, mas eu falei em minutagens soltas aqui, então vou fazer um vídeo extremamente dedicado a isso só, porque eu acho, só tô vendo aqui se tá gravando, mas tudo bem. Eu acho que isso é um bagulho que, assim, tal qual você aprender inglês, como foi meu vídeo passado, se você não trabalhar sua timidez ainda na adolescência, é um bagulho que vai te afetar muito no futuro. Então eu já tô fazendo isso aqui para meio que deixar como um aviso para as, eu vou dizer até futuras gerações, entre aspas, mas assim, o pessoal que, enfim, se sentir perdido e tudo mais, o pessoal que aí tá, sei lá, recém fazendo 14, 15 anos, 16, por aí, e tá com esses problemas de timidez, seja na escola, seja com a família, até seja no trabalho, se depender, e tentar fazer com que isso dê alguma ajuda, por assim dizer, uma luz no fim do túnel, basicamente. Enfim, como que, tipo, quais são os benefícios que eu notei, basicamente? Eu acho que todo mundo nota isso quando perde a timidez, de fato, quando você, de fato, trabalha ela de maneira efetiva. Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tinha muito desse problema no ensino médio, de que eu queria mais ficar sozinho, assim, eu vou dizer assim, uma meta que eu botei no ensino médio era de que eu não queria me arrumar em encrenca com ninguém, assim. Só que no começo eu botei, eu vou dizer assim, é, essa meta, por assim dizer, meio que tentando evitar o máximo de falar com as pessoas e falar com pessoas que depois eu percebo que, tipo, tem algum gosto parecido com o meu. Eu vou dizer assim, não tá nada de errado você, tipo, querer manter a sua própria, sei lá, segurança ou sei lá, você não se arrumar com encrenca ou falar com gente que tem o mesmo gosto que você e tudo mais. Mas também é importante que você se relacione com as pessoas que não estão ali, tipo, que estão ali no seu círculo social de fato e que são pessoas diferentes, porque aí você consegue ter pontos de vista diferentes, você consegue de fato ver se aquela pessoa ali era de fato o que você imaginava que ela pensava ou não, porque corre muita gente, tipo, ver uma pessoa e falar assim, mano, eu vou falar bem, tipo, de maneira, eu vou dizer assim, crua, por assim dizer. A gente, sei lá, olha uma pessoa e fala, aquela pessoa ali, ela parece ser enxerida, aquela pessoa, ela parece ser, sei lá, um maloqueiro, um cara doido, assim, tá ligado? E aí a gente fica, tipo, tentando, enfim, criar umas personas para essas pessoas que de fato não são elas. Às vezes não são elas, às vezes até podem ser, né? No caso, você percebe assim pela maneira como a pessoa se comporta, como a pessoa se fala, do que a pessoa fala e tudo mais. Mas é importante que você desenvolva isso e de fato tente conversar um pouco com essas pessoas, ou até, tipo, tentar se inserir ali no grupo. Eu não vou dizer assim, tipo, você chegar e falar com as pessoas, mas, tipo, você se inserir naquele grupo de fato. Eu não vou dizer inserir no grupo, mas você participar ali da conversa, por assim dizer, você escutar o que eles estão falando, tentar dar alguma opinião assim e ver se os caras, tipo, começam a tentar puxar algum papo com você. Isso já vai ser um negócio bom pra poder, enfim, desenvolver melhor essa questão de perder a timidez, no caso. E isso é muito bom, porque igual eu falei pra você percebe pontos de vista diferentes, às vezes você consegue, tipo, vou dizer assim, adquirir conhecimentos que você nem imaginava que você, enfim, conseguiria de fato se você não tivesse conversado com essas pessoas. Então é importante de fato justamente por isso. E essa questão, ela também traz muito benefício, eu vou dizer até assim, no quesito de, eu vou dizer até um pouco de saúde mental, por assim dizer, porque quando você começa a perder a timidez, você começa a falar com as pessoas, e essa questão de, enfim, muitos problemas cognitivos, muitos problemas mentais que as pessoas têm ultimamente, que, enfim, tem se notado assim um aumento de muitos casos de, por exemplo, ansiedade, depressão, até TDAH, por exemplo, e você trabalhar isso de maneira efetiva, você consegue, eu vou dizer assim, dar uma relativizada nesses transtornos, por assim dizer, e além de conseguir dar essa relativizada, você consegue encontrar maneiras por meio dessa, vou dizer assim, dessa conversa, de tentar, tipo, perder a timidez. Às vezes você, perdendo a timidez conversando com alguém, você consegue encontrar alguém que consegue te ajudar, você consegue conversar ali, você se sente confortável de falar com aquela pessoa, no caso. Às vezes você conhece até um grupo de pessoas assim, que você pode, sei lá, sair, bater um papo, jogar, etc. E
esse tipo de, tipo, vou dizer assim, círculo social que você acaba construindo, no caso, de fato pode ser muito bom porque você começa a se conectar mais com as pessoas, entendeu? Às vezes você até se conecta com pessoas que no futuro podem acabar virando seus parceiros de trabalho, podem acabar te indicando para algum trabalho, podem acabar. Eu sei que isso é um negócio bem, eu vou dizer, utópico, por assim dizer, às vezes não ocorre com tanta frequência, mas, enfim, falando com as pessoas direito, você consegue saber de fato, enfim. Você consegue ter uma visão de futuro, basicamente, com várias perspectivas diferentes para você conseguir definir a sua de fato, no que você pensa o que é o certo, o que é errado, o que você concorda, o que você não concorda. E isso é um negócio que é muito importante, de fato, para a formação do adulto, por assim dizer. Então, assim, esses foram os benefícios que eu notei. Eu, de fato, ali, tipo... Eu vou dizer assim que eu meio que dava uma forçada, assim, eu chegava assim e falava, olha... eu sei que eu tô no começo do ano, eu tô numa escola nova, são pessoas que eu não conheço ainda. Eu sei que vai ter, tipo, se esse vídeo chegar em mais pessoas, no caso, provavelmente vai ter muita gente que tá vendo isso aqui no primeiro ano do ensino médio, e muita gente que de fato vai ter mudado de escola, porque muitas escolas só vão até o Fundamental 2, e aí o ensino médio são escolas separadas, por assim dizer. Então, isso foi o meu caso, né? Então, tipo, cheguei no Fundamental 2, acabei o Fundamental 2. E eu achei que tinha alguém batendo na porta ali, mas enfim. E quando eu acabei o Fundamental 2, eu fui para uma escola nova, que só tinha o ensino médio no caso. E ali era completamente diferente, era uma rede de ensino diferente, eram pessoas diferentes, professores diferentes, era tudo diferente, tudo diferente. E eu tinha que saber perder a minha timidez de alguma forma. Eu meio que botei isso na cabeça de fato, que eu queria perder essa timidez. E tentar dar uma mudada assim no ciclo social, por assim dizer. Eu até tô pensando agora que eu falei isso aqui agora, em fazer um vídeo dedicado a isso. Fazer um vídeo dedicado a como mudanças de fato são importantes. Eu vou dizer assim, mudanças de, tipo, conhecer pessoas novas e deixar algumas pessoas de lado, algumas pessoas que, vou dizer assim, não agregam muito na tua vida, aquelas pessoas que só atrapalham, aquelas pessoas que só sabem reclamar, aquelas pessoas que, enfim, você vê assim que podem ser um problema iminente assim para tua cabeça ou para, enfim, qualquer coisa que for no caso. Eu vou até fazer um vídeo dedicado a isso, mas eu vou dizer assim que apesar de, igual eu falei pra vocês, ser importante de fato você se conectar com pessoas que você, eu vou dizer assim, são diferentes de você, não são tão parecidas no quesito de gostos pessoais e tudo mais, é bom você saber de fato, eu vou dizer, filtrar basicamente aquelas pessoas que você percebe que elas não parecem se levar muito a lugar nenhum, são pessoas ali que estão meio que direcionando assim para um mau caminho, por assim dizer, você não confia tanto nelas, e eu acho que é um negócio que, enfim, também vai te fazer um bem pra cabeça, porque você pode evitar muita situação chata pro seu próprio futuro, no caso. Voltando assim à questão do ensino médio, da escola e tudo mais, no comecinho, assim, tipo, terceiro, quarto dia de ensino médio, eu me deparei com, vou dizer assim, um grupo de amigos lá que tava lá, parecia que eles já se conheciam de alguma outra escola, e eu meio que fui lá, tipo, tentar me inserir mesmo, tipo, eu falei, olha, eu vou ter que me forçar a essa situação, por mais que seja, vou dizer assim, que eu não me sinta tanto confortável, eu acho que vai ser importante, assim, para além de conseguir perder a minha timidez, conhecer novas pessoas. Eu, de fato, fui lá, assim, no, tipo, com um pouco de medo de como que eu iria ser recebido. Cheguei lá e falei, olha, galera, posso me sentar com vocês aqui? Posso ficar aqui com vocês? Os caras falaram, de boa, fica aí. Aí a gente começou a se sentar junto nos intervalos, começamos a nos falar, percebemos que a gente tinha gostos parecidos, e aí foi desenvolvendo amizade ao longo do caminho, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Agora vamos falar sobre a questão de trabalho, como que isso influencia no seu futuro. Uma vez que você de fato trabalhou isso de maneira efetiva, eu acho que agora é importante de fato como você vai conseguir botar isso em prática, porque de fato é uma prática que você precisa fazer, de fato você, enfim, começa falando com as pessoas. Inclusive uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu falei nos vídeos passados, é que um negócio muito efetivo de fato para você conseguir perder a timidez é você dando passos pequenos. Então, caso você de fato tipo, tenha um problema, vou dizer assim, sério com essa questão da timidez, você tem de fato medo de falar com as pessoas, sei lá, esperando alguma reação estranha, uma reação agressiva ou algo assim, eu vou dizer assim, são poucos os casos que isso acontece, mas são, igual eu falei, são poucos os casos. Às vezes você vai encontrar com alguém que é desagradável no caminho, mas isso infelizmente faz parte da vida, a gente tem que saber lidar com essas pessoas. E como que você de fato começa fazendo isso? Você começa, por exemplo, você tá caminhando na rua, você vai, sei lá, pra uma padaria, para um mercado, algum bagulho assim, e você dá oi para as pessoas, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, você começa, tipo, você fala isso basicamente, fala, bom dia, aí a pessoa vai te responder bom dia de volta. Depois que você treinou esse bom dia com várias pessoas, você fala, bom dia, como é que você tá? A pessoa fala, tá tudo bem, e você? Aí você responde como é que você tá também, etc. E aí você vai
Subiu o gás aqui, mas tudo bem. E aí você vai, enfim, desenvolver... Mano do céu, o que tá acontecendo? Enfim, você vai desenvolvendo essa habilidade, por assim dizer. Então, começa pequeno. Às vezes, tipo, eu vou dizer assim que a atitude que eu tive, de fato, de você ir lá, tipo, tentar meio que se forçar a, enfim, conversar com as pessoas, ela é até útil, mas às vezes ela não é tão boa de fato pra você, enfim, um bom começo. Eu acho que um bom começo, de fato, é você conseguir, enfim, treinar essa questão de, enfim, falar com as pessoas, começa um pouquinho falando bom dia, depois você pergunta como é que as pessoas estão. Você não precisa, de fato, seguir exatamente isso, fazer um negócio extremamente metódico, porque você vai perceber que quando mais você praticar, mais isso vai se tornar natural. E agora, como é que isso vai ser bom pro teu futuro, pelo menos como eu tenho a expectativa de que isso vai ser bom, tanto pro meu futuro, quanto pra quem tá assistindo o meu vídeo. Eu não sei se está gravando, eu vou ter que desbloquear o celular aqui. Pera aí, galera. Rapidão, tá gravando, beleza. Eu tenho que conferir aqui, porque, enfim. Como que a gente, de fato, pode colher bons resultados disso no futuro e como que isso é importante para o mercado de trabalho no geral, e não só mercado de trabalho, mas relações profissionais e até relações, enfim, com colegas, com familiares, etc. É justamente por, de fato, você saber se comunicar. Eu acho que uma coisa que eu vou dizer que a nossa geração, a minha geração é a Z no caso, porque eu nasci em 2006, mas as próximas futuras gerações, a geração Z, tem a geração Alpha e agora vai ter a geração Beta no caso, eu acho que uma coisa que vai ter muito, vou dizer, déficit, por assim dizer, dessas gerações, e que até tá acontecendo no caso, existem algumas pesquisas que de fato mostram que pessoas da minha geração, no caso a geração Z, são pessoas que de fato estão com um problema muito grande de comunicação, de saber se expressar direito, até no ambiente de trabalho, e por conta disso tem várias empresas, inclusive, que estão tentando evitar contratar pessoas dessas gerações, no caso. Então, como é que você pode sair diferente disso? Eu sei que é um negócio, tipo, hipotético, assim, porque, enfim, existe a questão das entrevistas de emprego. Eu acho que os caras, tipo, o pessoal vai lá, essa pessoa nasceu em 2008, eu vou evitar falar com essa pessoa. Tipo, primeiro que você tem que desenvolver um bom currículo, no caso. E isso é uma questão que eu ainda sou muito novo, não tenho muita bagagem para falar isso. Então, eu vou deixar para um futuro próximo para poder falar sobre essa questão, no caso. Mas como que como eu imagino que seja o tratamento no caso, você vai mandar o currículo, a empresa vai avaliar se é um bom currículo e vai te chamar para poder fazer uma entrevista de emprego. E é nisso que de fato eles vão ver de fato se o que você promete ali no currículo é de fato do que você está mostrando para eles que de fato você é, no caso. Então, como que isso é efetivo no caso no ambiente de trabalho? É justamente pelo fato de você saber se comunicar, você falar com clareza para as pessoas, você saber expressar os seus sentimentos com as pessoas. E uma coisa que é até extremamente importante para você saber lidar, tipo, você expressar direito as suas emoções, primeiramente gesticular, igual eu tô fazendo aqui, eu tô gesticulando com a minha mão, e também o rosto. Isso aí tudo eu acho que não é neurociência, eu ia falar neurociência aqui, mas enfim, na ciência comportamental, por assim dizer, todos esses gestos que eu tô fazendo, todas essas expressões que eu tô fazendo são, como eu posso dizer, são coisas que de fato as pessoas elas percebem, no caso, isso diz muito sobre como você tá se comunicando com aquela pessoa, e são responsáveis de fato por de fato mostrar qual reação, qual emoção você tá querendo mostrar para aquela pessoa, entendeu? Então saber desenvolver isso é muito bom. Além de, claro, você saber falar de uma maneira boa, no caso, você saber falar de uma maneira clara, você não se embananar muito, você não, vou dizer assim, ficar muito no tipo, sabe, tipo, igual isso que eu tô falando, entendeu? Você não se pendurar muito, vou dizer assim, nessas pausas. Eu vou dizer pausas gramaticais, mas eu sei que tem um nome pra isso na gramática, mas eu de fato esqueci qual que é. Entretanto, eu acho que de fato é uma coisa muito importante que vocês têm que treinar no caso. E eu acho que o intuito desse canal, inclusive, o vídeo já tá ficando com uma minutagem muito grande, eu vou parar por aqui, é de fato eu treinar isso de uma maneira efetiva, entendeu? Falar com vocês pela câmera, saber o que vocês estão achando disso no caso, e eu conseguir me comunicar de uma maneira melhor. Porque como ano passado foi um ano que eu me dediquei muito aos estudos e eu fiquei pouco tempo assim
gravando vídeo. Na verdade, eu acho que eu gravei um vídeo só, no caso, no ano inteiro, e eu não postei mais. Postei uns outros de gameplay no final, mas eram só gameplay de fato, não era um vídeo que tipo, tava eu conversando com alguém, conversando com a câmera, no caso, me apresentando e tudo mais. Era um vídeo de fato que eu tava só me descontraindo jogando, mas enfim. Eu sinto que faltou um pouco dessa questão de fato eu desenvolver essa minha questão comunicativa. Então eu tô fazendo esse canal justamente para poder expor as minhas ideias, tentar expor elas de uma maneira mais clara e mais objetiva, no caso, e de uma maneira que vocês consigam entender de fato qual que é a minha real emoção, qual que é a minha real, vou dizer assim, reação que eu tô tentando mostrar para vocês, entendeu? E, enfim, eu acho que isso é até importante, no caso. Uma coisa que você pode fazer também, eu vou tentar falar algumas dicas assim, tipo, eu acho que é importante, de fato, você, tipo, tentar mostrar para isso como que você tá lidando com essa questão comunicativa, por mais vergonhoso que possa ser, no caso. Então, eu acho que você, tipo, mano, tipo, se você não quiser isso, tipo, mostrar isso pra ninguém, cria, sei lá, um canal no YouTube, alguma coisa assim, faz uns vídeos e priva eles depois. Você posta eles e priva eles depois. E aí, tipo, no final da semana, por assim dizer, você pega e vê como é que tá a sua evolução. Ou então, uma coisa que é até efetiva nos estudos, eu não cheguei a testar isso de fato, mas pelas pessoas que eu, tipo, já cheguei a ver depoimentos, de fato era uma questão que melhorava muito o estudo da pessoa e como ela entendia a matéria, é você estudar uma matéria, e aí você ou grava um áudio, ou você grava um vídeo de você mesmo explicando aquela matéria. Então, por exemplo, você lê uma matéria de história, por exemplo, que fala sobre a Revolução Francesa. Peguei um tema bem genérico aqui. Enfim, você lê toda ali a questão da Revolução Francesa e tudo mais. E aí, quando você terminou de ver aquilo, você vai e começa a gravar. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionista da França, obviamente, no caso. Ela aconteceu em... Aí, por exemplo, você se perde assim, em que data que aconteceu? Aí você vai e revisa de novo, isso é normal, tá? Isso aí é para testar tanto sua habilidade comunicativa, como também o seu entendimento pela matéria. E aí você, tipo, fala exatamente aquilo ali que você lembra, tipo, pode estar tudo errado, sei lá, a Revolução Francesa aconteceu, sei lá, em 789, você fala que ela aconteceu, sei lá, em 92, por exemplo. E aí você, enfim, termina de gravar tudo, e aí você pega aquele vídeo e você revisa ele, revisa com o conteúdo em mãos no caso. E aí você vê o que você errou, o que você acertou. E aí o que você errou, você vai e corrige, estudando um pouquinho novamente, revisando toda a matéria. E aí você revisa tudo isso de novo, entendeu? Você grava vários vídeos no caso. Você pode excluir os vídeos antigos no caso, mas enfim, só depois de você de fato revisar a matéria de fato e você ver o que você errou, o que você acertou, entendeu? Então, enfim, além de você estar desenvolvendo uma boa comunicação consigo mesmo e, enfim, sabendo, eu vou dizer assim, dissertar, eu acho que essa é uma palavra muito boa para usar isso, você saber dissertar de fato o que você está querendo dizer, você vai estar conseguindo entender uma matéria de fato, e isso é muito bom, inclusive, de fato, para quando você estiver, de fato, tentando se inserir no mercado de trabalho e você ter que falar com, sei lá, algum entrevistador, ou você está em alguma reunião importante, você precisa, de fato, esclarecer o que você quer passar naquela reunião, quais são os resultados que você atingiu, o que você está planejando fazer, quais são os projetos que você pretende fazer no caso. Enfim, eu acho que eu falei demais, o vídeo já está com mais de 20 minutos aqui, então eu vou parar de gravar por aqui. Eu de fato só estou fazendo um teste aqui, porque além de eu estar muito curioso em querer saber como que vai estar a gravação desse vídeo no caso, eu ainda quero tentar me desafiar um pouco a tentar editar um pouco em aparelhos móveis, por assim dizer, por mais que é fácil assim, eu vou sincronizar o áudio aqui e botar no editor e tudo mais, mas o que eu mais estou querendo ver de fato é a questão da gravação desse vídeo. Eu queria de fato misturar isso com um assunto que eu acho pertinente no caso, porque igual eu falei, eu já percebi que muitas pessoas da nossa geração são pessoas que de fato estão com um déficit muito grande em, eu vou dizer assim, além de prestar atenção, absorver essas informações, no caso, que são apresentadas elas, e isso ocorre de fato pelo excesso de informação que a gente consome no dia a dia. Isso com Instagram, com TikTok, com YouTube e tudo mais. E eu também tô pensando até em gravar um vídeo sobre isso, sobre como que as redes sociais de fato elas influenciam negativamente nas pessoas, no quesito de que além de apresentarem vidas que não são, pessoas tentarem expor vidas, no caso, que não são perfeitas, ou melhor, que são perfeitas, sendo que na verdade elas não são, e elas são cheias de problemas, no caso, pra gente resolver e tudo mais. Além de, claro, o excesso de informação que a gente consome diariamente, acessando essas redes sociais, são um problema
extremamente sério na nossa sociedade hoje em dia, principalmente para nossa geração e para as futuras gerações que vão nascer eventualmente. E eu acho que essa questão de fato de você tentar dar uma desconectada dessas redes sociais, tentar exprimir de fato o que você está se sentindo, seja escrevendo, seja gravando áudio, ou seja o que eu estou fazendo aqui, gravando um vídeo e expondo isso para as pessoas de fato, para saber o que as pessoas acham disso, se eu estou falando muita besteira ou se eu, enfim, tô conseguindo me expor direito. Expor não, é uma palavra muito feia assim pra falar, se expor direito no caso. Mas tô conseguindo expressar direito. Eu acho que essa é a palavra certa no caso. Que eu me perdi aqui, eu falei expor, mas tudo bem. Um erro que eu posso, enfim, que eu vou corrigir eventualmente revisando esses vídeos todos. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nesse novo formato. Tô no quarto aqui, todo fechado e tudo mais. Tô viajando no caso. Tô gravando do meu celular, tô gravando com a câmera do meu tablet, que eu não tenho certeza se a qualidade é muito boa, igual eu falei pra vocês, tô testando aqui. Mas enfim, formatos diferentes, mas o canal não para, porque eu tenho muito do que falar, eu tenho muito do que ouvir também de vocês, e ler de vocês no caso. Mas enfim, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, se você acompanhou até aqui no caso, e eu espero vocês em breve. Eu não vou dizer amanhã de fato, que eu falei amanhã no vídeo passado, só que eu demorei 3 dias pra postar o vídeo, mas tudo bem. Então eu vejo vocês em breve, espero que seja amanhã no caso, mas eu vejo vocês em breve. Muito obrigado por ter me escutado até aqui, e a gente se vê.